Lembro muito bem do meu primeiro encontro com a Clarice. Foi no Antônios, que era um restaurante, bar, aqui no Rio. 66, 67, o ano, não lembro exatamente, mas a entrada dela no Antônios foi algo inusitado. As pessoas não esperavam ver a Clarice lá. Eu não esperava e outras pessoas que estavam comigo. Porque o Antônios era isso, era quase um antro, assim, da boemia, bebia-se muito e tal. E a Clarice surgiu lá como um ser exótico. E ela já tinha isso um pouquinho, né? Porque ela mesma, ela era muito bonita, mas tinha os traços quase orientais, aquelas maçãs muito salientes e tal. E era muito reclusa, ela não saía quase de casa, saía muito pouco. Então foi surpreendente, eu me lembro disso, eu me lembro do impacto, eu me lembro dela entrando, do impacto que isso causou em mim e nas pessoas que estavam em volta, que conheciam ela melhor do que conheciam já a Clarice há mais tempo, como Vinícius. Eu lembro de alguns dias depois a gente ainda comentar, puxa, a Clarice veio, e as pessoas que não estavam lá, puxa, como é que não estava aqui? A Clarice veio. Na época ela escrevia para a revista Manchete. Ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia umas entrevistas. Fazia às vezes por telefone, e comigo ela fez, acho que mais de uma entrevista. Isso às vezes era um pretexto para a gente se ver, quer dizer, aí comecei a ir à casa dela. E era estranho também na casa dela, porque a Clarice tinha essa... Ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazia perguntas diretas, ela era desconcertante. Então, às vezes acontecia de eu ir à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas, depois ela sumia, me deixava sozinho na sala, e eu não entendia muito aquela mulher. Ela tinha assim, uma espécie de uma afeição quase maternal, assim. Eu tinha a impressão que ela me considerava um garoto desamparado, perdido ali naquele bar. Eu tinha realmente 22 anos, coisa assim, e inspirei alguma coisa, algum sentimento paternal nela, talvez, imagino que sim. E a literatura da Clarice, eu fui conhecer mesmo e fui me apaixonar pela escritora mais tarde, depois dela. Nessa época eu não sei se feliz ou infelizmente, porque talvez isso aumentasse meu pânico, né? Porque eu ficava realmente um pouco assustado na presença dela. E engraçado que ela tinha esse poder de intimidar as pessoas, porque não era só comigo, um garoto desamparado. Eu me lembro de uma vez, um jantar, ela me convidou para um jantar, e aí eu pedi amparo ao Vinícius de Moraes, tinha uma queda assim, por ela, tinha tido uma queda por ela, enfim, eu perguntei a Clarice se eu podia levar 2 amigos. Eu estava no Antônios, para variar. Esses 2 amigos eram o Vinícius de Moraes e o Carlinhos de Oliveira. Aí ela falou, não, pode trazer sim. Eu preciso jantar, que eu te convidar. Pode trazer sim, mas eu já vou avisando que aqui não tem bebida, na minha casa não tem bebida e tal. Então a gente tratou de beber antes, tudo que podíamos para ir jantar na casa de Clarice. E ali ficamos lá os 4 conversando e a conversa não fluía muito. Aí eu percebi que não era só eu. O próprio Vinícius ficava um pouco intimidado diante dela, né? E o Carlinhos também e tal. E o efeito do uísque foi passando e nós ali conversando, banalidades, não lembro o quê, mas enfim, nada de especial. Passando o tempo, chegou uma hora, já meia-noite e tal. Aí ela fez menção assim de que já era tarde, fez menção de se retirar, de se recolher. E nós, bom, então boa noite, ele foi embora. Não houve jantar. Ela convidou para o jantar que não houve. Acho que ela esqueceu.